apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Sintam-se todos acolhidos pela nossa equipe e pela espiritualidade que nos acompanha. Nossa equipe, com a graça de Deus, está aumentando. Ganhamos 2 novas colaboradoras, a Elaine e a Marli. Assim, nossa equipe hoje está sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, o Donizete, a Elaine, a Ione, o Dr. Joel, a Marli, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Lembramos também da Pamela e Roseli, que são as responsáveis por estarem colocando na página do Facebook o nosso conteúdo semanal. Convidamos a todos que nos ouvem neste momento para participarem do chat conosco, onde poderão ser colocadas dúvidas, compartilhar experiências, enfim, para que a gente possa construir o aprendizado do assunto em questão juntos. E para aqueles que ainda não sabem como entrar no chat, é muito fácil. Basta entrar na página da Cavilha, na barrinha logo acima, vão ver escrito chat. Entrando lá, é só clicando lá, vai aparecer um símbolo, tipo um olhinho que vai ficar rodando, até que ele seja completo e peça para escolher como entrar. Escolha sempre a última opção, que é Guest. Após isso, vai aparecer para você colocar seu nome e logo depois para você clicar dizendo que não é um robô. Clicando, vai aparecer um questionamento em inglês que significa o seguinte: ele pede para que a gente selecione as figuras que são semelhantes à figura que ele coloca logo ao lado da questão. Então, a gente deve selecionar todas as imagens que forem semelhantes àquela. Selecionando, pronto, ele já abre o chat e já podemos participar. Hoje, nosso tema, dando continuidade ao nosso último programa do SOS Família, é o Evangelho na Família. Então, no mês de outubro, para aqueles que não nos acompanharam, nós trouxemos alguns dos problemas, situações que as famílias no dia de hoje enfrentam. Para quem não teve a oportunidade de ouvir e tem interesse, basta entrar na página do Conversando, que lá nós temos os links que direcionam ao YouTube, onde as mensagens, onde os nossos programas se encontram. Vamos, pois, serenar nossa mente, elevar nosso pensamento ao Pai, sintonizar com os nossos mentores, com os amigos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré e todos os espíritos que neste momento estejam conosco, seja para nos iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Vamos pedir permissão a Deus para dar início ao nosso encontro de hoje, com a nossa prece de abertura que será feita pelo Devanir. Uma boa noite a todos. Vamos neste momento então serenar nossos pensamentos, pedindo a Deus e Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, os mentores espirituais das colônias espirituais, possam nos iluminar em mais este Conversando o Evangelho, para que possamos levar um pouquinho da mensagem dos ensinamentos de Jesus, de acordo com a necessidade de cada um. Jesus, meu divino mestre, muitas das vezes nós te encontramos chorando por aquelas criaturinhas que leram do teu Evangelho, compreenderam todos os teus ensinamentos, mas te deram as costas, Jesus. Trancafiaram-se dentro das grandes mansões e não acolheram lá no meio da rua aquelas criaturinhas que muitas das vezes estavam caídas pelas calçadas, muitas vezes passando fome, muitas vezes passando frio. E outros mais, meu Jesus amado, foram confinados no fundo dos manicômios, esquecidos pelos seus entes queridos. Mas tu, meu mestre, em tua bondade infinita, por eles tu choravas,
lágrimas puras como orvalho sobre as folhas das matas. E hoje, neste instante, eu te peço a humilde permissão para que eu também possa chorar por ti. Deixa que as lágrimas banhem meu rosto como verdadeiros cristais que saem do fundo de minha alma, como um grito de reconhecimento e de amor que possa subir até ti, por toda esta humanidade desvalida. Obrigado, meu mestre, que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Pedimos agora, então, para que a Elaine proceda à leitura da mensagem de hoje. A Elaine que está chegando conosco hoje, participando já com mensagens, com questionamentos, ela faz parte da equipe, mas ela está no Chile. Então, vamos aguardar a Elaine agora. Boa noite a todos. A mensagem de hoje é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Sheila e se chama Luz no Lar. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Fujamos à frustração espiritual e busquemos no relicário doméstico o sublime cultivo dos nossos ideais com Jesus. O Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espraiar-se pelo mundo. Sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a revelação divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria, porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações em seu nome, aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Bem, depois dessa linda mensagem da Elaine, que traz um retrato muito fiel de como deveria ser, né, a família e o nosso posicionamento, vamos pedir agora para a Rita para que ela proceda com a leitura do Evangelho de hoje. Boa noite. Porque, por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, o Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Passo a palavra. Vamos agora, então, diante desse pequeno trechinho do Evangelho, né, iniciar os nossos questionamentos. O nosso primeiro questionamento vai para a Ana. A gente pergunta para a Ana: Ana, qual seria a etimologia da palavra Evangelho? Ou seja, qual a origem dessa palavra e o que ela significa? Sua etimologia vem do grego Evangelion, que significa boa notícia, boa nova, boa mensagem, a chegada do reino dos céus através de Jesus Cristo. Passa a palavra. Como a Ana bem explicou, ficou muito claro o significado da etimologia da palavra, né? Então, o Evangelho, enquanto boa nova, é um verbo, exige uma ação. Por conta dessa ação, a gente deve interpretar os textos do Evangelho de forma que eles sejam interiorizados para que depois sejam colocados em prática. Não há sentido em simplesmente ler e tentar entender se não houver ação, a prática. Vamos passar agora, então, para o nosso próximo questionamento. E a gente pergunta para a Rita. Rita, como é que é composto o evangelho tradicional, aquele que faz parte do que chama-se, né, para a maioria dos cristãos, como o Novo Testamento? Então, os evangelhos são um gênero único na literatura universal. Não são meros relatos, mas também um convite à adesão ao cristianismo. A sua primeira intenção não é a biografia. Apresentam Cristo como Moisés, filho de Deus e salvador da humanidade. Contém coleções de discursos, de parábolas, testemunhos e relatos como o da paixão de Cristo e sua ressurreição. Passo a palavra.
Bom, como a Rita já nos explicou, se alguém quiser se colocar também pode, ficou claro, né, que o evangelho tradicional ele é composto por evangelistas, que na verdade, lembrando só Mateus, Marcos, Lucas e João, né, qual é o objetivo? O objetivo é narrar acontecimentos, exemplos da vida de Jesus. E esse evangelho, se a gente pode colocar assim, ele está inserido dentro do Novo Testamento. Então, esse seria o padrão oficial, né, da maioria dos católicos, protestantes, do que seria o evangelho. E agora a gente pergunta para o professor Joel. Professor Joel, entre os espíritas, se a gente for ver, nós vamos ver logo mais abaixo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pegou, na verdade, o Evangelho. Ele não se ateve à Bíblia como um todo, né, porque nos outros cristãos, se a gente pode colocar assim, eles têm o Novo e o Velho Testamento. O Novo, que faz parte dos Evangelhos, e o Velho Testamento. Kardec, para nós espíritas, foi considerado no nosso Evangelho somente o Novo Testamento, com os Evangelhos. Será que o Antigo Testamento ele tem alguma representação para os espíritas? Ele é importante ou não? A gente pode desconsiderar o Antigo Testamento. Eu disse que, na verdade, é preciso que consideremos o Velho Testamento, sim. Porque em diversas passagens do Velho Testamento acontece a descrição de eventos que são um reforço para as argumentações e até mesmo para os ensinamentos do Divino Mestre Jesus no Novo Testamento. Porém, é necessário que nós espíritas tenhamos a consciência de que o Velho Testamento precisa ser lido com cuidado e precisamos interpretá-lo. Porque, na verdade, algumas coisas que existem no Velho Testamento não podem ser tomadas ao pé da letra. Elas precisam ser interpretadas e até mesmo admitirmos que aconteceram ingerências nos textos bíblicos ao longo da história. Eu vou exemplificar, minha irmã. Por exemplo, no Velho Testamento está a recomendação inserida por Moisés de que as mulheres adúlteras deveriam morrer por apedrejamento. É claro que nós não podemos concordar com isso e nem Cristo concordou. Na passagem tão conhecida, quando ele foi conclamado a julgar a mulher pecadora, parece-me que era Maria Madalena. Talvez eu tenha me enganado do nome, se for tu me corrige, minha irmãzinha. E também não podemos aceitar que Josué, na guerra que os hebreus mantinham com um povo adversário, e porque eles tinham a recomendação divina de que só poderiam guerrear durante o dia, e então Josué ergueu as mãos para o sol e sustou, veja só, a movimentação do sol. A gente sabe que isso é uma coisa impossível. Então também não deveremos aceitar um conteúdo desta natureza. Assim como também a postura comportamental de Elias, que tendo vencido através do sacrifício que foi aceito pela divina providência, encheu-se de entusiasmo quando a sua oferenda sofreu a queima num fenômeno de pirogenia, e ele então mandou que os soldados hebreus decapitassem todos os sacerdotes, transgredindo aquele acordo, porque eles iriam embora, porque estavam invadindo os ambientes onde encontravam-se os hebreus. E depois, é claro, nós sabemos pelos textos bíblicos que, na verdade, voltou como João Batista e sofreu também a decapitação. Então, existem muitas passagens dos textos bíblicos que nós precisamos interpretar. Agora, existe uma passagem que foi escrita por Kardec no Velho Testamento que é muito significativa para os espíritas e que se relaciona com o primeiro mandamento da lei de Deus até
renovando, é bom dizermos que o decálogo, se fosse ainda usado hoje, nos moldes como ele foi no fenômeno de manifestação física concretizado no plano material, ele seria um bom referencial para melhorar ainda a conduta da humanidade. Veja, ali então existem preciosos ensinamentos. Mas, além disto, queremos enfatizar que no primeiro mandamento isso foi sustado pelos que se apropriaram do cristianismo, especialmente de pessoas do governo romano, do Império Romano, disseram após o final do Primeiro Testamento: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me ofenderam. Eu uso de misericórdia para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A ingerência que foi feita quando não fizerem algumas Bíblias a eliminação deste texto, foi a de que os dizeres ficaram assim: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E por esse motivo, então, a igreja ganhou força. E quando alguém, pela Santa Amada Igreja Católica Apostólica Romana, amaldiçoava uma pessoa, ela era maldita perante a comunidade toda, e a sua segunda, terceira e quarta geração também seriam amaldiçoados. Percebam que barbaridade. Então a Bíblia precisa ser interpretada e precisamos analisar esses detalhes, e acredito que por isso mesmo o nosso Kardec, orientado pelos Espíritos, não quis usar o Velho Testamento como referência nas suas análises. Porém, existem muitas outras passagens no Velho Testamento, como, por exemplo, a materialização de Samuel a pedido do rei, pela pitonisa de Endor, do rei Saul, é outro fenômeno maravilhoso que atesta uma verdade que para nós espíritas é muitíssimo importante, pois se relaciona com a existência do plano espiritual e com a aparição e materialização de entidades espirituais. Então perceba, o Velho Testamento é rico de ensinamentos, mas é preciso que exista da parte dos espíritas o cuidado, para que nestes cuidados tenhamos sempre como referência todos os ensinamentos do Divino Mestre Jesus, que é o nosso referencial, que é o nosso modelo, é o nosso guia, e também da humanidade. Espero assim ter desenvolvido os pensamentos de acordo com a necessidade do momento, minha irmã. Portanto, eu passo para ti a palavra. Bem, ficou muito bom, né? O professor Joel nos trouxe, além da ênfase que ele deu de que o Antigo Testamento é importante sim, né? Assim como a Bíblia toda, até para que a gente entenda o contexto de algumas passagens dos evangelhos em que Jesus faz referência, né, a costumes antigos, mas é importante, como o professor Joel bem frisou, a gente saber interpretar, né? Se a gente precisa saber interpretar os evangelhos, que já estão numa linguagem um pouco mais fácil, que dirá então aqueles escritos ainda que pertencem ao Antigo Testamento, onde as crenças, a forma de se colocar e ver Deus era muito diferente da que Jesus vem nos auxiliar. Mas nem por isso ele deixa de ter uma importância fundamental, porque assim como qualquer religião, ele traz o exercício do bem. E o exercício do bem é importante em qualquer momento. Vamos então passar para o nosso próximo questionamento. Nosso próximo questionamento a gente pergunta para Ione. Ione, como é que foi concebido o Evangelho segundo o Espiritismo? Como é que foi a ideia de Kardec ao escrevê-lo? Bem, para responder esse questionamento, eu vou me apropriar aqui de um trecho, né, do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido,
para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Aproveitei também um artigo de Jorge Hansen, da revista online de artigos espíritas, chamada A Luz na Mente. É até uma indicação para quem gosta de estudar, né, o espiritismo, está se apropriando do estudo, assim como eu, no momento. É bem interessante e vai nos ajudar a entender um pouco mais da questão da concepção do Evangelho. Allan Kardec, ele precisou ficar recolhido na sua residência por dias, né, para organizar o conjunto do mais completo código moral da história. Em agosto de 1863, recluso em seu domicílio, ele recebeu mensagens, sobretudo de Espírito da Verdade, alertando sobre a repercussão que o livro causaria, inclusive que poderia ser o abrigo de todas as religiões. O Evangelho segundo o Espiritismo ele foi dividido em 5 partes: a análise dos atos comuns da vida de Cristo, dos milagres, das profecias, das palavras que serviam para o estabelecimento dos dogmas teológicos e o ensino moral. Ainda, né, que o Evangelho ele se valha dos escritos dos apóstolos, há também instruções muito importantes. A doutrina dos espíritos coloca o espiritismo na linguagem da razão, com explicações racionais, filosóficas e científicas, sem, contudo, abdicar do aspecto sensível da emoção, que é colocado na sua expressão profunda, demonstrando que o sentimento e a razão podem e devem caminhar juntos, pois constituem as 2 asas da libertação definitiva do homem. Passo a palavra. A Ione traz para nós, né, ela coloca muito bem que Kardec, na verdade, para evitar os inconvenientes da interpretação, ele vai reunir, né, como o professor Joel colocou muito bem, que a gente tem que saber interpretar, nem todo mundo consegue interpretar exatamente como deveria ser, às vezes por falta de conhecimento, outras vezes porque falta uma palavrinha, o conhecimento da língua original. Quando vai passando de uma para outra, né, a gente, às vezes, o conteúdo se perde um pouco. Então, Kardec ele reúne nesta obra os artigos que poderiam constituir, propriamente falando, um código moral universal. Veja, a preocupação dele é alguma coisa que não fosse só bom para a doutrina espírita que estava sendo criada naquele momento, mas principalmente para qualquer um, né, qualquer cristão. Seria uma moral universal, sem distinção de culto, né? Por quê? Porque ele vai abordar, o Evangelho geralmente ele aborda, como a Ione bem colocou, atos comuns da vida de Cristo, milagres, profecias, e esses aspectos, né, da vida de Jesus podem suscitar algumas dúvidas. Mas o aspecto que fala da moral trazida nos ensinamentos de Jesus, esse não há motivo de dúvida alguma. E assim ele foi compartilhado universalmente por Kardec. E como complemento desse compartilhamento, ele ainda teve a ajuda, né, e algumas instruções dos benfeitores espirituais que auxiliaram complementando o entendimento para que ficasse mais fácil para nós. Então a gente percebe que dessa forma ele foi concebido para ser principalmente, né, um código de moral universal, né, baseado na moral de Jesus. Então, vamos passar para o nosso próximo questionamento, que a gente dirige para Elaine. Elaine, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Você pode nos assim, trazer o que é efetivamente o Evangelho segundo o Espiritismo? Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo é o 3º livro da codificação espírita. Nele estão contidas todas as explicações das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas posições da vida, sem alegorias. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. É o livro de cabeceira para todos aqueles que buscam melhorar-se e desejam praticar a reforma íntima.
Bom, eu pessoalmente gosto muito de ter, quando estou com algum problema ou tenho alguma pergunta, eu gosto de abrir o Evangelho segundo o Espiritismo em qualquer página. E é impressionante como aí está a resposta, né? Foram mais de 100 anos que foi escrito e ele continua atual. Passo a palavra. Bem, como Elaine bem colocou, né? Não teria mais nada a acrescentar, só concordo com o pensamento da Elaine de que ele é um livro de cabeceira. Na verdade, assim, ele deveria ser, sabe aquele manualzinho que a gente tem para tudo, e que todo mundo reclama que não há um manual para a vida, não há um manual para ser pai, para ser mãe, ou para passar pelas dificuldades? Pois é, o Evangelho ele contém toda a sabedoria que a gente precisa para poder passar pelos obstáculos, para aprender situações novas, mas a gente muitas vezes acaba esquecendo e o coloca lá só como um livro sagrado para ler naqueles momentos que vamos na casa espírita, ou na igreja, ou no templo, seja onde for, e esquece de trazê-lo para o nosso dia a dia, para as nossas dúvidas, para os nossos momentos de aflição, assim como nossos momentos de alegria, para a gente louvar a Deus. Né? Então é importante a gente ter essa noção do que seja o Evangelho, como a Elaine bem colocou. É um livro para ser vivido, né, Cris? Exatamente, esse é o sentido do Evangelho, né? Porque se a gente não coloca ele em prática, não tem sentido, né? Jesus veio justamente, veja, que ele não deixa nada escrito, né? Por quê? Porque tudo que ele ensinou foi pela prática, né? Outros que estavam com ele escreveram para relembrar posteriormente para que a gente tivesse. E os bons espíritos, os benfeitores, vêm auxiliar, né? Complementando aí com maiores esclarecimentos para facilitar o nosso entendimento. Mas é um livro prático, então não tem sentido algum, né, Elaine? A gente deixar ele lá na prateleira como enfeite, né? Ou só levar na casa espírita, ou dizer ainda, como muitos dizem, né? Não preciso estudar, né? Precisa estudar sim, porque cada vez, por ele ser um livro atual, é impressionante que cada vez que a gente lê, mesmo que seja o mesmo trecho, a gente acaba descobrindo algo novo. Então, aí a importância da gente aprender a estudar o Evangelho, né? Isso é muito importante. E dando continuidade, então, aos nossos questionamentos aqui, nós estamos falando que é importante a gente aprender a estudar, né? A gente pergunta agora, então, para Poliana. Poliana, como é que a gente pode entender estudo? Existe uma forma ideal de estudar? O estudo, do latim studio, significa aplicação zelosa, com ardor, e é simplesmente o ato de investir no conhecimento, é o ato de aprender. Né? Através do estudo, nós conseguimos aprender determinado assunto. Então, o estudo ele vai estar basicamente em toda a nossa vida, porque não tem como a gente aprender nada sem que nós passemos por esse ato, né? Por esse investimento nos conhecimentos. Com relação a formas ideais e a métodos, existem diversos métodos de aprendizagem, diversos métodos que ajudam no estudo, porém, tudo vai depender daquele que está estudando. Bom, eu diria que não há uma fórmula ideal para se estudar. Isso vai depender de cada pessoa, do estágio, de como a pessoa lida com essas questões. Mas, né, existem métodos e técnicas que propiciam, que ajudam as pessoas que têm interesse em desenvolver estudos sérios, né? Porque se a gente falar que o estudo é somente leitura, isso está errado. O estudo ele vai além da leitura. Só ler não significa estudar. Então, nós temos algumas técnicas como a de resumir os textos lidos, de grifar,
de reler, outras técnicas mais complexas, como interrogação elaborativa, autoexplicação, estudo intercalado, ajudam aqueles que têm interesse em aprimorar, né, a forma como estuda, né, passar da fase de somente ler, porque muitas vezes só o ato de ler nos faz entender e compreender, porém será que somente ler vai fixar o conhecimento? E daí, né, só reforçando o que os colegas vêm dizendo durante as questões, da importância do estudo da doutrina espírita, da importância do estudo da Bíblia e do conhecimento, né, que os espíritos vêm trazendo para nós ao longo do tempo. Então, para quem quer ter um conhecimento sólido, né, um conhecimento bem mais aprofundado do que foi e do que é o Espiritismo, com base no Evangelho de Jesus, né, e com base nos ensinamentos do Mestre, eu sugiro que procure técnicas e formas mais concretas de estudo, né, para que possa absorver o máximo do conhecimento que é amplamente disponibilizado para nós. Passo a palavra. Bem, a Poliana, né, deixou muito claro que estudar, na verdade, é o ato de transformar esse conhecimento em aprendizado. E por conta disso, ele vai exigir uma prática, né? A gente não transforma mero conhecimento em sabedoria se a gente não praticar. Então, é importante também a gente lembrar que um estudo, né? Muitas vezes quando a gente fala estudo, a gente vai lembrar o quê? Lá da época do colégio, e acha que estudar é memorizar, é decorar, e o objetivo do estudo é conseguir uma nota. O objetivo do estudo não é memorizar, não é conseguir uma nota. O objetivo do estudo é ser transformado o conhecimento em aprendizado. E isso se aplica em qualquer momento de nossa vida, né? E o que seria, então, esse estudar? Não se baseia só na leitura e nem só na memorização, mas na interiorização daquele conteúdo, de forma que a gente possa fazer questionamentos, estabelecer conexões, principalmente com as nossas vivências e experiências. Porque senão o estudo vai ser como quando a gente deixa, né, o evangelho ali no nó de enfeite, a gente não coloca ele na prática. E o estudo, não adianta a gente dizer que não, ele vai exigir o quê? Vontade, disciplina e prática, né? Não adianta também ficar só ali adquirindo conhecimento técnico se a gente não passa ele através do coração e o transforma em saber. E como a Poliana colocou também, existem várias técnicas de estudo. Como cada ser é um ser exclusivo, cada um vai ter que ver qual é a melhor técnica para adquirir aquele conhecimento. Às vezes, uma técnica de estudo para um determinado grupo de estudo não funciona para o outro, né? Às vezes, até uma matéria difere da outra. Né? Por exemplo, a forma que eu vou estudar matemática, às vezes é diferente da forma que eu vou estudar, por exemplo, o Evangelho. E assim a gente vê. Né? Então, uns fixam melhor o conteúdo, né, para depois aplicá-lo na prática através de figuras, de imagens, outros através da leitura, outros através de escrevendo, rabiscando, né, grifando, fazendo um resumo, enfim, e tem outras pessoas ainda que fazem um mix de tudo. Cada um tem que procurar o que é melhor, né? E é importante a gente lembrar também que o estudo ele é sempre um diálogo com o texto que a gente tem na mão, com o autor, sendo necessário que a gente entenda a época em que foi escrito, o porquê ele foi escrito, qual era o cenário. Porque se a gente não entende assim, muitas vezes a gente não consegue entender qual a mensagem que aquele texto quer nos passar. Né? E por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente não vive, como a Poliana bem colocou, sem estudar. Então agora a gente passa a pergunta para o Devanir. Devanir, nós já entendemos o que é estudo e agora a gente pergunta para você. Qual a importância de estudar o Evangelho?
E existe algum método mais indicado para o estudo do Evangelho? Bem, como você mesmo diz, Cris, método eu considero que cada um tem que aplicar o seu. Agora, já quanto aos estudos, eu vou dizer que, como diz o livro Estude e Viva, ditado por Emmanuel, no capítulo Na Escola da Alma, o seguinte trecho: não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Quem aspira a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo da vida, precisa estudar. E com o estudo espírita, haveremos de compreender melhor o Evangelho, procurando aplicá-lo na própria vida, e passaremos a entender com mais facilidade o pensamento do Mestre. A tão falada reforma íntima, tema de estudos e lições trazidas pelos Espíritos, deixa de ser algo constrangedor ou como exigência de conquista do dia para a noite, para ser entendida como algo que conquistaremos gradativamente, através do esforço pessoal da própria aplicação dos ensinamentos. Nos tornaremos mais calmos, menos exigentes, mais ponderados. Outro efeito extraordinário é o bem que a doutrina proporciona a quem estuda, com o crescimento mental e intelectual, já que engana-se quem pensa que a doutrina somente trata de espíritos, pois que, tratando de todos os temas humanos, tem o mérito de fazer crescer a visão do mundo, com melhor compreensão dos fatos e acontecimentos que envolvem a vida humana. Estudando, passamos a compreender a amplitude da caridade, não nos prendendo à superficialidade da esmola, mas compreendendo-a em toda a sua amplitude e convivência com fraternidade. A ação espírita propriamente dita pelo estudo do Evangelho está distante do misticismo das distorções provocadas pela ignorância dos verdadeiros princípios da doutrina. Todas as distorções, desvirtuamentos e práticas incoerentes e distantes da doutrina devem-se à ignorância de seus princípios, onde é importante destacar que em o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6, item 5, no subtítulo Advento do Espírito da Verdade, um convite e advertência pondera: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Por fim, vou deixar uma reflexão a quem diz não ter tempo para os estudos do Evangelho. Sabemos que a realização de determinadas atividades em nosso cotidiano depende do quanto de tempo temos para dedicarmos a elas. Entretanto, não é menos verdadeiro que o tempo estará fatiado de acordo com nossas prioridades. Temos num dia 1.440 minutos. Já se consagrarmos 40 minutos diariamente aos estudos, estaremos utilizando apenas 3% do total. Somados estes 40 minutos, resultarão em preciosos 240 horas ao ano, utilizadas com sabedoria, significativo empenho em benefício do ser, do próximo e da própria doutrina. Passa a palavra. Eu gostaria de fazer uma parte, Cris, pode ser? Lógico, fica à vontade. Eu queria colocar que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que você não estuda com a inteligência. É um livro que não depende do teu conhecimento, mas você estuda ele com o coração. É um livro para ser sentido. Por exemplo, no livro Renúncia, de Emmanuel, quando Alcione foi trabalhar na casa do pai dela, ela foi convidada a participar do estudo semanal do Evangelho, né? A família se reunia e fazia um estudo semanal. E explicaram para ela que método eles utilizavam. Cada um lia um determinado trecho, faziam os comentários e ficavam por isso mesmo. E fazia já algum tempo que eles seguiam esse método. E quando Alcione ingressou, né, nesses estudos, aí a coisa mudou, porque ela começou a explicar com um sentimento e todo mundo passou a interiorizar aquilo que estava sendo explicado, todo mundo passou a sentir. Então isso é importante do Evangelho, é um livro que não importa, você pode ser a pessoa mais inteligente desse mundo, mas sem teu coração, você não vai conseguir entender e absorver os conhecimentos desse livro. Se me é permitido. Sim, professor Joel, por favor. Eu gostaria de dizer que nas nossas relações humanas, quando nós com assiduidade dedicamos-nos à leitura do Evangelho,
segundo o Espiritismo, nós lembramos sempre que acontece nas nossas atitudes comportamentais algumas transgressões que são feitas, contrárias àqueles ensinamentos de Jesus. Por exemplo, a reconciliação com os inimigos, enquanto estamos no caminho, para que o prefeito não nos entregue a autoridade mais alta e esta para o ministro, e assim não sejamos condenados às trevas exteriores, para ali permanecermos até que tenhamos pago o último ceitil. Isso significa aquela reconciliação que a gente no dia a dia precisa ter com todos, especialmente quando nós somos, às vezes, pelas nossas inclinações equivocadas, os responsáveis pelos choques da ideia. Então, nas nossas atitudes, a gente vai lembrando-se, embora tudo que foi dito é verdade. Quanto mais nós interiorizarmos os ensinamentos de Cristo, melhor, mas a gente vai lembrar-se e ter essa preocupação de lembrança sempre que houver uma transgressão contra as leis divinas que, de modo tão claro, o Divino Mestre Jesus deixou para nós nos seus ensinamentos. Era isso. E muito obrigado pela chance, viu, minha irmã Cris? Nós estamos aqui construindo conhecimento. Então, professor Joel, fica à vontade para colocar, né, se colocar após cada um que fala, não tem problema. Elaine, Marli, Rita, Devanir, ou seja, o grupo fica à vontade, né? Por isso é que chama Conversando o Evangelho, porque a gente está conversando, né, tentando construir esse conhecimento. Então, muito bem colocado as palavras pelo Devanir, a interferência da Elaine, do professor Joel. Quando a gente fala em saber, né, o saber ele é diferente de a gente adquirir conhecimento. Porque quando a gente passa a saber alguma coisa, essa coisa foi interiorizada, mesmo que seja uma coisa técnica. Né? É diferente eu ter conhecimento de eu saber. Então, o Evangelho, mais do que nunca, né, assim como todos aqueles livros que vão buscar incentivar, melhorar o nosso eu interior, né, eles têm que ser interiorizados. E não só interiorizados, mas colocados em prática. Né? Caso contrário, vai ser apenas mais um conhecimento. E hoje, com toda a modernidade, com tudo que a gente tem ao dispor, não há mais necessidade de a gente acumular o nosso cérebro com conhecimento para um dia precisar. É importante saber da informação. Quando precisar, eu posso ir lá e acessar aquela informação. E é assim que a gente trabalha hoje em dia. Porque senão a gente acaba acumulando muito lixo e não sobrando espaço para as coisas que são realmente importantes e vão nos fazer evoluir. Não só em termos materiais, mas espirituais também, né? A evolução do homem, enquanto encarnado, ela tem que ser um processo contínuo, né? A busca desse equilíbrio entre matéria e espírito. E assim a gente passa para o próximo questionamento, que acho que esse ficou muito, muito bom depois das considerações, né? Ficou muito claro. Muita gente acha, na verdade, que estudar o Evangelho é o mesmo que Evangelho no lar. Será que é isso mesmo? O que seria efetivamente o Evangelho no lar? Doni, você pode nos auxiliar? Boa noite a todos. Bem, são duas coisas totalmente diferentes, pois o Evangelho no lar é trazer Jesus para dentro do lar. O próprio nome já está falando, né? Evangelho no lar. É convidar Jesus a participar de nossa vida, das nossas dificuldades e alegrias, acender uma luz dentro da residência para que se consiga enxergar com mais claridade o verdadeiro sentido da vida. Não significa dizer que com essa implantação está-se isento de problemas. Todavia, a pessoa sente mais alicerçada, mais segurança para enfrentar as diversidades que apresenta na jornada terrena. Reunir o grupo familiar em torno do ideal cristão, proporcionando reflexão conjunta e o propósito da reforma íntima. Iluminar o lar pelo conhecimento racional
da mensagem de Jesus, estimulando a prática do bem, da solidariedade e da fraternidade. Propiciar sintonia elevada no lar, ensejando maior amparo do alto às realizações pessoais e coletivas dos membros do grupo familiar. Agora, o objetivo de se estudar o Evangelho é retirar da letra o espírito que vivifica, trazer para dentro da gente o conhecimento do ser o verdadeiro cristão. Dentro do Espiritismo, estas reuniões de estudo foram adotadas como medida capaz de favorecer, pela troca de ideias, a identificação mais lúcida da essência dos ensinos canalizados por Jesus, que foram registrados na forma de alocuções diretas, parábolas, acontecimentos, fatos extraordinários, curas, profecias, porque o substrato espiritual pudesse ser conservado em sua pureza. Num ambiente descontraído, junto com a vontade de aprender, o trabalho é levado a sério e com ampla troca de ideias, leituras tiradas do Evangelho segundo o Espiritismo, comparações, pesquisas em livros ou peças avulsas que tratam do assunto. Toda a atenção é direcionada para o versículo evangélico escolhido, que é transformado em entendimento e conhecimento. Passo a palavra. Eu gostaria de fazer uma consideração que me foi recomendada em um centro espírita uma vez, e eu acho importante a gente estar pensando que Evangelho no Lar não é um tanque de roupa suja, né? Onde a gente pode criticar os outros membros da família, aproveitar para relembrar situações passadas desagradáveis, inclusive algumas que já foram superadas, né? Porque qual que é o objetivo do Evangelho? É a gente elevar o padrão vibratório, é a nossa moralização, é a limpeza da psicosfera da nossa casa. E com esse tipo de atitude, o que vai acontecer? A nossa vibração vai cair e vai se perder todo o objetivo do Evangelho. Então vamos deixar a roupa suja aí para lavar num outro momento e vamos tratar de nos concentrar só nos comentários edificantes, uma boa leitura, na nossa prece, que eu acho que o nosso Evangelho no Lar vai começar a melhorar a nossa união familiar. Passo a palavra. Se me é permitido, eu gostaria também Pois não, professor Joel. de dizer que, no começo, sempre as entidades espirituais, quando pronunciamos uma prece pedindo a ajuda da espiritualidade na prática do Evangelho no Lar, eles nos atendem. E nós conseguimos criar, com a participação das entidades espirituais, não somente o nosso crescimento, porque o Evangelho é motivo de análise, mas também a fluidificação das águas naquele ambiente em que poderá este líquido precioso adquirir as propriedades terapêuticas, muitas vezes necessárias para as pessoas que estão ali naquele ambiente, mas também a nossa energia mentomagnética e a energia criada pelas entidades espirituais, energias fluídicas ou emanações fluídicas, criam um verdadeiro manto energético protetor naquela família, naquela casa. Então, existe o usufruto de todos esses benefícios quando nós praticamos o Evangelho. Só existe um conselho que a gente sabe, os espíritas dão, é de que o Evangelho no Lar, quando acontece, deverá, de preferência, ocorrer num horário quando todos podem estar presentes e sempre no mesmo horário, para que as entidades espirituais ali se possam fazer presentes. Então, sim, iremos usufruir ao máximo as benécias divinas que este evento praticado nos concede. Era isso, minha irmã Cris. Bem, diante do que o Donizete nos trouxe, né, mais o auxílio da Elaine e Dr. Joel, ficou evidente que o Evangelho no Lar é muito diferente do estudar. O estudar vai exigir uma concentração maior, a busca do significado de palavras,
o buscar outros autores, palestras, livros que nos auxiliem no entendimento, ampliar o horizonte. O Evangelho no Lar, já como foi colocado, né, ele traz uma característica um pouco mais diferente, porque não é permitido, naquele momento, sair em buscas de alternativas, né, de outros conhecimentos. Mesmo porque não é essa a finalidade dele. A finalidade maior é o congraçamento da família carnal juntamente com a família espiritual, né, onde os benfeitores, aqueles com que temos uma sintonia, vêm auxiliar-nos a elevar o padrão vibratório, né, do lar, bem como de todos ali presentes, auxiliando a eficiência, né, do plano espiritual para que possamos nos melhorar moralmente. Então, acho que ficou muito claro. Vamos passar para o próximo questionamento. Então, depois disso tudo, a gente pergunta agora para finalizar. Diante de todos os temas que nós abordamos agora durante o mês de outubro, no SOS Família, né, nós vimos as dificuldades, alguns preconceitos. Qual seria efetivamente a importância do estudo, o entendimento e a aplicação do Evangelho no desenvolvimento espiritual da família, né? Já foi falado, mas é bom que isso fique bem claro. O Evangelho propicia uma reflexão, em conjunto com a família, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e nos alerta quanto ao compromisso familiar da reformulação das ações, vivenciando seus ensinamentos. Podemos dizer de forma geral que nos faz despertar para o que realmente nosso espírito almeja, nos alerta em como agir com nossos entes queridos nos dias atuais, onde o materialismo impera e os vícios instigam a curiosidade dos nossos jovens. Ajuda a conscientizar os pais quanto ao papel da mãe no mundo atual e a necessidade de equilibrar sua missão primordial de educadora com a sua tarefa de crescimento individual, conforme exige a sociedade moderna. Exalta o papel nobre da figura materna e também aborda e faz com que possamos refletir com relação ao que é ser pai, coisa que realmente, infelizmente nos dias de hoje, está se tornando algo muito vago. Frisa que ser pai, portanto, é participar de forma efetiva desde a concepção, tendo como elemento fundamental o amor manifestado e cultivado através da presença, do carinho e do exemplo positivo. Jamais esquecendo que muitas vezes dizer não é a salvação, é educar. Com relação ao relacionamento a dois, ao casal, ajudam os mesmos a fazer com que eles possam aprender a entender aquele ao qual escolhemos para ter uma vida em comum, suas dificuldades, e nos ajuda sempre a fazer uma análise juntos dos objetivos que queremos alcançar e a enfrentar os problemas juntos, sem ofensas, traições, com respeito e ajuda mútua. Observar, descobrir, conhecer o outro. Precisamos usar a nossa inteligência em descobrir a psicologia do nosso parceiro, do nosso companheiro. É preciso penetrar na intimidade do outro para que ambos possam conhecer-se. É o ato de doar-se, de compreender, de dividir, que trará segurança ao relacionamento e, portanto, a felicidade. Além disso, frisa que o papel dos pais é de ser acertador participativo, presente, companheiro. Aceitar nossos filhos como são, respeitando suas escolhas, desde que as mesmas não sejam nocivas à sua existência. A doutrina nos ajuda a abordar também a problemática das drogas, a prevenção e o tratamento na família. Uma coisa é certa, sempre temos a oportunidade de tomarmos a iniciativa de intervirmos nos problemas causados pelas drogas e também prevenirmos o envolvimento com as mesmas. Qual então é a tarefa dos pais? Terem filhos ou serem pais? A tarefa dos pais é criar, desenvolver e manter as linhas mestras, estabelecer as regras e reforçar limites. A dos filhos é detestar tudo isto.
conscientizar os pais da necessidade de entendimento e educação nos campos da sexualidade, para que através da sua própria conduta venham a tornar-se exemplo vivo para os filhos. Esclarecer que a educação sexual, como parte que é da educação integral, é responsabilidade dos pais. E acima de tudo sempre, se colocar no lugar do próximo. A gente tem que ser exemplo, tanto dentro de casa para que nós possamos ser exemplo lá fora. Nós somos reflexo daquilo que nós somos dentro de casa. Tendo um relacionamento bem com o nosso parceiro, com nossos filhos, com nossos pais, com os nossos irmãos, acho que isso flui. Nós não podemos, a doutrina nos abre um leque de opções para que nós possamos corrigir aqueles erros, aquele ímpeto que nós temos muitas vezes de criticar, de punir de forma muito severa. Passamos então a vivenciar o Evangelho de forma mais tranquila, olhando aquilo que nós vemos como um defeito no outro, como se fosse, e se o outro estivesse vendo os mesmos defeitos na gente? Passo a palavra. Então, muito bem colocado, né? Acreditamos que a nossa intenção em trazer o SOS Família durante o mês de outubro foi resgatar o valor da família na nossa sociedade, né? Porque a gente vê em algumas situações que a família vai ficando cada vez mais colocada de lado, sendo trocada por essa necessidade constante de poder, de ter, né? Esse mundo aí, se a gente pode colocar assim, muito frio. E é na família que a gente estabelece as primeiras relações com o outro e com Deus. Então, há daí a importância da gente cultivar, né, a família e principalmente a família com Jesus, né, trazendo Jesus para dentro da família, para nos auxiliar em todos os problemas que a gente possa ter. E por conta disso, né, falando que nós temos que trazer Jesus para dentro da família, como considerações finais, eu gostaria de trazer para vocês uma música antiga do Padre Zezinho, que eu gosto muito, apesar de ele é católico, eu acho que nesse aspecto a gente não tem nada contra tudo que é cristão, é ótimo, e a música é Jesus de Nazaré. Então ele começa narrando a vida de Jesus, e ele tinha parado até a morte de Jesus, e pelo que ele conta, vocês vão ouvir, os bispos pediram para ele, disseram que ele matou Jesus, porque na música dele Jesus vai até só a morte. E aí ele traz, né, o Jesus que ressuscita. E é muito importante a mensagem final que ele traz, né? Então eu gostaria que vocês ouvissem para ver como é que realmente Jesus deve fazer parte da nossa vida. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Contemplando naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa do Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias
palavras tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Naquele chão, naquele poço e em casa do Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. Não morre mais e está bem junto ao Pai, pois Ele é o Filho eterno. Mas Ele vive em cada lar e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Bem, diante de tudo dessa canção, né, é importante a gente enfatizar que Jesus, né, ele voltará, na verdade ele volta ao nosso orbe toda vez que a gente deixa-se ser instrumento dele no mundo atual. Jesus habita o coração dentro de cada um de nós, né? Então, quando na música fala que ele vai voltar, é porque ele volta através das ações, né, que nós, enquanto instrumentos, fazemos. Então, quanto mais a gente deixar Jesus viver dentro de nós, dentro da nossa família, mais nós teremos Jesus presente no nosso orbe, né, mostrando que realmente o amor vence tudo, né, ele consegue sobreviver a tudo. Então, vamos agora pedir ao professor Joel que proceda a nossa prece de encerramento.
mentores espirituais amigos da Colônia Maria de Nazaré e de todas as colônias espirituais que estejam sintonizando estes pensamentos que estão sendo aqui verbalizados. Sabemos que Jesus presidiu a formação do planeta e compreende o quanto somos ainda pequenos. E que a partir do momento em que nós começamos a nossa trajetória evolutiva a discernir e sentir, ainda éramos crianças criadas em estado de simplicidade e ignorância em termos espirituais. Por esse motivo, Divino Mestre, por esse motivo, espíritos amigos, sábios e benfazejos, nós compreendemos que nos encontramos numa jornada evolutiva e que os nossos erros, os nossos fracassos, as nossas conquistas, as nossas virtudes, os nossos defeitos, tudo faz parte do nosso trajeto de progresso. Mas como precisamos dos ensinamentos de Jesus, como precisamos das leis divinas, tão bem expostas e estudadas na doutrina do Consolador Prometido, como precisamos do vosso amparo, mentores espirituais amigos, nos momentos de vicissitudes. E como esta humanidade inteira que encontram-se em circunstâncias semelhantes, precisam igualmente do amor, da bondade, das vibrações e da benevolência destes mentores amigos que de forma legionária auxiliam esta humanidade que sofre. E como precisamos, mentores amigos, da indulgência, não somente da vossa parte, mas do pensamento divino, da inteligência suprema, a fim de que possamos, no nosso trajeto, nos interiorizarmos nos ensinamentos de Jesus e nesta interiorização, termos as nossas atitudes comportamentais de acordo com os propósitos divinos, de maneira que, num dia, formemos um só rebanho, um só pastor, mantendo, não obstante as nuances características de cada região. Ajudai-nos neste propósito, amigos espirituais. E assim, Divino Mestre Jesus, nós somos imensamente agradecidos pelas profusas bênçãos que tu recebe, ou melhor, que tu prodigalizaste para nós, porque fostes o maior presente que o amor divino ensejou para a terra. Obrigado, Divino Mestre Jesus, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Desejamos uma noite de paz para todos e um final de semana repleto de Jesus no coração. Até o próximo programa. A Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br